Bom, meus irmãos, então nós estamos aqui mais uma vez e está faltando o microfone, está faltando o som. Eu não sei se a gravação vai ficar boa sem o som. Então, ali na tela, ali no Data Show, né, no projetor ali, a gente tem aquele último versículo que nós falamos no domingo passado. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é da fé é pecado. Isso é uma coisa muito importante. Agora nós vamos entrar em algo que eu até ontem mesmo coloquei de novo na internet. Já tem uns 2 anos, né? É quase 2 anos que eu fiz esse áudio. Eu conversando com o irmão Eliseu, que eu conheci no Dom José há muitos anos atrás, juntamente na época também lá com o irmão Luiz, né? O Gledson também está aqui presente, né? Agraciando com a sua presença, ele e sua esposa. Então, eu falava sobre fé também ali, estava falando sobre política, né? Religião e política, e também falei sobre fé. E eu falei ali algumas coisas que eu vou repetir, né? Aqui de uma forma como aula. Ali era uma conversa, né? E aqui é como aula. E a essência acho que agora melhorou, de tudo aquilo que a forma como particular minha, tá? Não é uma obrigação você pensar igual a mim, mas é a essência da forma como eu trato a questão da fé, é a palavra relacionamento. Então estou escrevendo aqui agora assim, uma coisa muito importante. Eu fiquei assistindo o vídeo que eu fiz umas 10 vezes tentando encontrar as falhas e tentando melhorar. Então hoje eu fiz até a barba para ficar mais bonitinho, né? Tentei não comer muito para ficar um pouco mais magrinho. Mas tem ali algumas coisas nas minhas falas, muita fala quebrada. Então eu peço perdão aos irmãos, eu tenho alguns problemas que eu não vou ficar falando aqui, porque também não tem necessidade. E eu vou tentar ser menos ansioso, mais calmo, mais devagar, para ver se eu consigo fazer algo um pouco mais completo, sem ficar tendo aquelas pulando, né, palavras ali. Então veja bem, se eu estou falando de relacionamento, eu estou colocando aquele versículo ali, que tudo aquilo que não provém da fé é pecado, é porque tem algo muito importante aí no nosso relacionamento com Deus. Então, Deus, tá? Então agora eu vou tentar ser bem mais amplo aqui. Deus, Ele não gosta de gente hipócrita. Eu vou repetir mais uma vez, então, que eu gosto de dar bastante ênfase. Deus, lá em cima no céu, o Pai de todos nós, o Criador de todos nós, não gosta de gente hipócrita. Quando a gente tratou do assunto da fé no domingo passado, nós enfatizamos a questão do caráter, certo? Da
honestidade. Do ser digno de confiança, ser uma pessoa confiável, certo? E nós falamos muito da questão da fidelidade, o relacionamento de qualquer uma pessoa na Bíblia e, consequentemente, para aqueles que seguem a Bíblia, com Deus é um relacionamento sério. Então, por exemplo, o que é um relacionamento sério? Um relacionamento sério entre dois homens adultos, a gente vai encontrar, por exemplo, nas questões de negócios, nas questões que envolvem dinheiro. E muitas vezes essas coisas acabam até em morte, porque é algo sério, não é brincadeira, envolve dinheiro, envolve muitas coisas muito importantes. Na Bíblia, no dia a dia, nós temos também a questão do casamento. Quando um homem vai ter um relacionamento sério com uma mulher, ele faz um contrato de casamento. Ele e aquela mulher, eles vão no cartório e fazem uma documentação. É algo oficial. É uma coisa séria, certo? Isso, na Bíblia, desde antigamente, esse contrato nós conhecemos como um pacto. Nós conhecemos também como a palavra aliança. Isso aqui é um contrato, isso aqui é um trato. Ele tem algo que nós conhecemos na nossa sociedade como direitos, e ele tem algo também que nós ouvimos muito falar. É mais falar em deveres do que em direitos, né? Deveria ser assim. Então, um homem que se casa com uma mulher, ele tem o dever de manter-se fiel, e a mulher também, do outro lado, ela tem o dever de se manter fiel, para ter direito a ter um relacionamento de paz, porque se um não for fiel com o outro, muitas vezes também acaba em morte, porque não é brincadeira, tá? Bom, não era para ser assim, mas é o que acontece. Então, desde antigamente, lá há 2.000 anos, 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, essas questões, quando se trata de pessoas adultas, e é por isso que só adultos podem casar, certo? Elas estão como a base da nossa sociedade. Então, tudo o que existe, seja a paz entre duas nações, é baseado em contratos, em alianças, em pactos de cooperação, de não agressão, de respeito mútuo às questões comerciais e etc, etc. Uma vez quebrado, isto pode dar até em guerra, dar até em morte, dar até em agressão, dar até em divórcio. Então essas palavrinhas aqui muito simplesinhas que a gente encontra no próprio nome das duas partes em que a Bíblia se divide, Antigo Pacto, ou Antiga Aliança, ou Antigo Testamento, e
Novo Testamento, ou Nova Aliança, ou Novo Pacto, essas palavrinhas estão na nossa Bíblia como um tema central. E o relacionamento com Deus, ele é firmado em um pacto, em uma aliança, onde existe um compromisso entre as partes, com direitos e deveres, onde cada um deve, para manter a sua parte no trato, certo? Deve cumprir as suas obrigações no trato e não deve quebrar essas obrigações, porque senão vai haver consequências. Então existe toda uma questão de palavra, e quando a gente fala em palavra, lá no Antigo Testamento se falava em juramento, certo? Juramento. E aí então a pessoa levantava a mão aos céus: eu juro pelo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que assim me seja feito. Aí apontar para um animal morto, decapitado, queimado, se eu não cumprir aquilo que eu estou prometendo agora, de me vingar desse povo maldito que massacrou a família do meu funcionário Joaquim, por exemplo. E aí ele ia lá e cumpria. Quando a gente fala desse negocinho aqui, juramento, de manter a palavra, existe uma questão de a pessoa mantém a palavra ainda que ela sofra o dano. Então eu prometi ao Joaquim que ele, se ele ficasse comigo, certo? Ele é o meu servo. Se ele ficar comigo, andar comigo, me servir, eu que sou o líder tribal, eu, Samuel Russell Pereira, eu vou proteger o Joaquim. Mexeram com o Joaquim, então entra a minha responsabilidade conforme a nossa aliança. E então eu vou lá defender o Joaquim. Mas isso é fazer guerra. Você está se colocando em risco. Você vai pegar na espada, você pode ser flechado, podem atirar uma pedra em você, você vai colocar os seus homens de confiança, eles podem se machucar. Não importa, não importa. Eu tenho que manter a minha palavra, mesmo que eu sofra dano. Isso é ter palavra, isso é honra. Senão eu fico em descrédito diante de todo mundo, né? Aí ninguém vai querer mais me servir, porque eu não cumpro a minha palavra. Gente, quem é que foi que fez isso? Onde que a gente viu essa historinha acontecendo? Abraão era o cara que estava protegendo alguém. Quem que era esse alguém que Abraão teve que entrar na guerra em defesa dele? Ló. Ló era o que de Abraão? Era sobrinho dele. E Abraão foi lá e fez uma maior guerra e resgatou Ló, que tinha sido pego, né? Mas não é só isso não, tem uma coisa que vocês talvez não percebem. Tem lá um capítulozinho lá em Gênesis, onde Deus faz isso com Abraão. Então nós temos essa escalinha aqui, ó, Deus de Abraão, certo? E aí nós temos ali os servos de Abraão, né? Teve aquele lá que foi lá na terra, lá buscar a mulher para o Isaac, né? Não lembro agora o nome dele, tem o Ló, tá? Então, existia esse pacto entre Deus e Abraão, chamado, exatamente como eu descrevi aqui, o pacto de É com S, com C, agora? Com C, eu estou me esquecendo aqui. Pacto de suzerania. Com o quê?
Z? Gente, esquece aqui se está com S, se está com Z, se está com 2 S. É esse nome aqui. Agora eu não lembro, isso aqui veio espontâneo aqui, não foi planejado. Me perdoem a falha, eu também sou humano, tá? Me desculpem. Bom, Deus e Abraão, foi firmado esse pacto. Daí que veio aquela questão da circuncisão. Porque a circuncisão, ela é uma marca tribal. Estou falando de algo lá de 2.500 anos antes de Cristo. Então, Deus se tornou o protetor de Abraão. Abraão entrou na tribo de Já, nome de Deus, certo? Aí vocês ouvem por aí um grupo de reggae que tem esse nome. É o apelido ali de Deus, o nome de Deus reduzido, a tribo de Já, né? Abraão entrou na tribo de Javé, certo? Através desse pacto, dessa aliança, então ele recebeu a marca tribal. Ah, mas é uma coisa tão esquisita, né? Tão agressiva. Pois é, igual uma tatuagem, né? Pois é, uma marca tribal lá de 3.500 anos atrás, lá daquela época, uma marca tribal. E ele passou a fazer parte da tribo de Deus. Por isso que Abraão é da família de Deus, é do povo de Deus, porque ele faz parte da tribo de Deus. E Deus é o seu líder. Ele é o rei que vai proteger Abraão caso alguma coisa aconteça. Aí volta toda aquela coisa que eu acabei de explicar, juramento, promessa, etc, etc, etc. Então, agora eu preparei aqui uma provinha, baseado no que a gente falou antes, lá no domingo passado. E não dá para a gente aplicar aqui uma prova lá, mas vamos tentar assim, só perguntar e vamos ver se a gente relembra. Quem souber, responde. São coisas bem simples, bem facinhas. Foi ensinado no domingo passado. Qual que é o oposto da fé? Ouvi alguém falar dúvida? Eu acho que eu ouvi. Lembramos do domingo, certo? A fé, o que é a fé no Novo Testamento e o que é a fé no Antigo Testamento? Aquelas duas palavrinhas lá, emuná e pistes, elas têm um significado. No Novo Testamento é confiança. E no Antigo Testamento é? Ouvi alguém falar fidelidade? Eu acho que eu ouvi um grilo ali fora falando fidelidade. Fidelidade. Qual que é a base da fé? Alguém falou palavra de Deus, se alguém pensou palavra de Deus e não falou, acertou. Juramento, né? Qual é a origem da fé? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, vem de Deus. Deus é a própria origem da fé. Qual que é o objetivo da fé? Alguém falou salvação da alma? Acertou. Agora tem uma questão aqui que está relacionada com a tese que fez com que eu fizesse essa aula, porque todas essas duas aulas até agora são só uma desculpa para algo maior. A gente está só fazendo uma revisão de conhecimentos de escola bíblica dominical padrão, básico, não tem nada de muito diferente de tudo que a gente já sabe. Então eu pergunto, se a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, né, uma afirmação, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, certo? Que é isso mesmo. Então por que o povo de Israel lá no deserto, ouvindo a palavra de Deus, conforme diz Hebreus 4:2, né, que eles ouviram, mas a palavra de Deus nada lhes serviu, porque não foi ligada com a fé? Por que eles não tiveram fé? Eles estavam ouvindo a palavra de Deus, então eles deveriam, se a fé vem pelo ouvir, então eles deveriam ter fé. Eles estavam vendo, durante 40 anos existia uma nuvem que protegia eles do sol, durante a noite ela iluminava. Por que vendo Deus abriu o mar vermelho, vendo Deus livrando eles, jogando maná todo o santo dia de manhã? Por que eles não tiveram fé em Deus? Por que eles morreram no deserto? Por que eles ficaram lá? Porque eles não quiseram entrar na terra prometida? Não é simplesmente porque eles não quiseram, é porque vendo tudo
que Deus tinha feito, na hora de entrar na terra prometida, somente dois, Josué e Caleb, eles demonstraram, né, o que? Fé em Deus, confiança em Deus. Só os dois é que pensaram assim: opa, meu Deus do céu. Falo que às vezes dá uns tilts, né? Caleb, eu estava invertendo, Caleb, né? Caleb. Bom, somente esses dois aqui consideraram as coisas que aconteceram e mantiveram a fé diante da guerra. Não, é só vocês entrar lá e guerrear, tomar lá essa terra, porque eu estou dando para vocês, eu vou ser com vocês na guerra, vocês vão ser vitoriosos. O povo lá, não, esses caras são muito bem armados, eles tiveram medo, mas Deus não fez um monte de milagre, Deus não era com eles? Não, mas esse povo é gigante, eles tiveram medo, eles duvidaram, mesmo com tudo o que Deus tinha feito. Gente, lembra lá de Pedro? Pedro, Jesus apareceu lá andando sobre o mar, certo? E aí Pedro falou: olha, se tu és realmente Jesus, manda, né? Tinha um entendimento seguinte, na questão de novo lá da palavra, né? Baseado na palavra, se o Senhor mandar, se o Senhor der ordem, autorizar, eu consigo fazer aquilo que o Senhor está fazendo. Então manda que eu vá ao teu encontro andando sobre as águas, me prova que o Senhor é Jesus mesmo. Aí Jesus falou: pode vir, vem. Aí Pedro desceu e começou a andar. Só que aí Pedro, a Bíblia fala, vendo o vento, vendo as ondas do mar, ele duvidou, ele começou a ter medo e começou a afundar, certo? Então o que acontece? Gente, o cara estava realizando um milagre junto com Jesus, o único discípulo, o único ser humano que andou sobre a água, exceto Jesus. E ele não se saiu bem, porque a fé dele no meio do caminho deu uma miada, porque ele estava prestando atenção em outras coisas. Tem alguma coisa que a gente faz pregação e a gente fala assim: ó, não tira os olhos de Jesus, mantém o foco em Jesus, não olha para o que está acontecendo em volta, porque se você olhar, a sua fé pode bambear, tá? Tudo isso está encaixado com relacionamento. Então a gente lê lá na Bíblia, lá naquela parte lá de Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia, além de que Ele existe, que Ele é galardoador, que Ele é fiel, né? Que Ele é galardoador, dá presença, que Ele dá presentes para aqueles que o buscam. Então, que Deus realmente Ele tem uma interação de confiança, que você pode esperar coisas boas de Deus, confiar na misericórdia de Deus, certo? Então tudo isso aqui é relacionamento. Vamos agora entrar realmente onde a gente precisa ir. Para frente agora, por favor. Relacionamento com Deus. Então eu vou contar para vocês a história da origem de tudo, segundo a minha visão. E é uma coisa que eu não coloco como obrigatória. Pode colocar o versículo. Que eu não coloco como obrigatório para vocês, para ninguém. É a minha visão, eu enfatizo isso aqui, que a minha opinião é a forma como eu enxergo, e é uma forma que você pode usar como uma forma didática para você aprender, não é uma doutrina, tá? Não estou abrindo uma igreja com as minhas teses, minhas teorias, minhas formas de pensar, tá? Mas é uma forma que eu vejo um outro ângulo, certo? Que você pode olhar agora junto comigo e talvez você aproveite alguma coisa. Eu espero que realmente você aproveite alguma coisa. Então agora sim nós vamos tratar da aula de hoje. Então nós vamos lá naquilo que já estava proposto, nesses versículos que estão ali em Gênesis capítulo 3, de 1 a 5. O que é que diz ali? É a história da mulher e da serpente. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher:
Não é assim que Deus disse? Não coma de todas as árvores do jardim. Estou dando uma mexidinha ali no português para ficar mais claro, tá? E a mulher respondeu para a serpente: olha, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer sim. O que a gente não pode comer é do fruto da árvore que se encontra no meio do jardim. Porque Deus falou que se a gente comer dele, se a gente tocar nele, a gente vai morrer. Aí, eu já conto essa história há muitos anos, né? Aí a serpente falou: que morrer que nada, né? Que morrer que nada. O que acontece, deixa eu vem cá que eu vou te falar aqui no seu ouvido. O que acontece é o seguinte: Deus, seu papai, ele sabe que no dia que você comer daquele fruto, você vai ficar igual a ele, conhecendo o bem e o mal. Olha só, que árvore bonita. Você acha que ela tem cara de ser venenosa? Olha só, por que será que ela se chama árvore do conhecimento do bem e do mal? Conhecimento não é uma coisa boa, né? Estou aqui dando uma enfeitada para vocês entenderem melhor, né? Aí a mulher ficou assim: ué, mas que bonita a árvore, realmente parece bem saudável, o fruto parece ser muito delicioso, vai me trazer conhecimento e eu vou me tornar igual ao meu pai, conhecendo o bem e o mal. Ela foi lá, pegou, comeu, deu para o marido, e aí nós viemos parar nesse inferno que nós estamos. Então a culpa é da Eva? Não, a culpa não é da Eva. A culpa é de Adão? Não, também não é de Adão. A culpa é de quem? A culpa é sua. Como assim? Aí eu vou falar alguma coisa que está aqui na minha cabeça há muitos anos, eu nunca falei para ninguém, mas eu vou falar para vocês, talvez eu tenha falado para o meu pai. Imagina que esse aqui é Adão. Agora imagina que Adão é uma célula. Aí Adão passou por um processo aqui, em que na barriga de uma criança, de uma mulher, a gente cria uma coisa chamada gêmeos, certo? A natureza cria gêmeos, Deus cria gêmeos, o ser humano cria gêmeos. Se dividir a célula, vai nascer dois seres iguais. Esses dois seres iguais que vão nascer, eles são esse ser aqui, certo? Certo, isso é certo, isso é lógica, é biologia básica, elementar, etc. Bom, a Eva foi feita isso aqui dela. A Eva, ela é o primeiro clone. Tá? Então Deus pegou um pedacinho lá de Adão. Então imagina que esse aqui é o Adão. Tirou um pedacinho dele lá, fez com que esse pedacinho se multiplicasse, foi multiplicando e virou um bonequinho, certo? Foi isso, é um clone, só que versão feminina, certo? Então ele é a mesma coisa que esse outro aqui, que é a mesma coisa que esse outro aqui, certo? Mas não para por aí. Da união desses dois aqui, esse processo se repete e nasce um cloninho gordinho, fofinho, bonitinho, que é um bebê, certo? Que é você. Só que eles pecaram aqui, certo? Quando você estava aqui e você estava aqui. Então, agora o bebê nasceu e o bebê já traz a coisa do pecado. Então você estava aqui, quando eu, quando todos nós pecamos. Porque nós somos o quê? Nós somos Adão. Por isso que Deus chama o homem, humanidade. A palavra Adão, homem. Nós somos o homem. Deus nos enxerga é como se Deus falasse assim, o enxame, né? O formigueiro. Nós somos o ser humano. E o castigo de Deus vem sobre você individualmente, mas ele vem sobre o homem. Isso aqui, esse coletivo aqui é homem, Adão.
Quem pecou? Homem. Todos pecaram, todos contaminados, todos indignos, todos maus, todos perversos, todos culpados. Porque você estava lá no começo, porque você se aumentou, você foi se dividindo, nós, o homem, e fomos nos dividindo como um único organismo, embora independente, com a mentalidade. Aí eu vou ter que entrar lá na estrutura interna, né? Embora você tenha uma parte sua que é vamos dizer assim, uma outra pessoa, mas a sua essência, a sua vontade, o seu espírito, a sua essência estava lá desde o começo. Então, você é culpado. Ah, não gostei. Não tem problema. Não é obrigatório você entender isso, concordar com isso. Isso aqui é só uma forma de pensar, não é uma doutrina, não precisa seguir, não precisa causar polêmica. Não aceita e pronto, passa batido. Mas eu quero contar para vocês a historinha aqui do relacionamento. Então vamos lá. Gente, o que a serpente fez? A serpente, ela fez com que a mulher, aliás, você, né? O homem, certo? Duvidasse do caráter de Deus. Ela atacou a fé que se tinha em Deus, a confiança, e todo relacionamento é baseado em confiança. Se não tem confiança, não tem como ter relacionamento. Então ela foi lá na raiz espiritual, mental, emocional, racional, a base do relacionamento. Quando ela fez com que a pessoa caísse para o que é o oposto da fé, que é a dúvida, certo? E a gente sabe que tudo que não é fé, certo? É pecado, certo? Quando ela fez com que a gente, o ser humano, duvidasse do caráter de Deus, perdesse a confiança em Deus, não é a crença em Deus, não é a crença em Deus. Crente, até o diabo é, o diabo, os anjos, os demônios, eles creem que Deus é um só, né? Está escrito lá na Bíblia, mas eles têm medo, eles estremecem, mas eles não obedecem, porque precisa ter um relacionamento. Eles não têm um relacionamento, eles sabem que Deus existe. Então lá em Hebreus, como a gente acabou de falar agora há pouco, tá? É um dos versículos que está aqui na nossa listinha de versículos, certo? Diz lá o que? Olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Vou ler aqui para vocês de novo. Onde é que está o texto? Está na tela, certo? Hebreus 11:6. Ora, sem fé, e eu não estou achando aqui no meu papelzinho aqui, mas tudo bem, vou falar de cabeça, porque vocês também precisam aprender a guardar algumas coisas de cabeça. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardão é presente, dar presentes àqueles que o buscam, ser uma coisa que a gente tem no nosso português, gracioso, sorrir, a palavra caris, né? Lá no seu original, na sua essência, o sorriso. Se eu achei favor, se eu achei sorriso seu, né? Lá aquela mulherzinha assim, bem pobrezinha lá, passando fome diante do rei, se eu achei graça, se eu alcancei o seu sorriso diante dos teus olhos, então por favor, poupe a minha filha que pecou contra o seu filho,
e cegou o seu filho, foi só um acidente. Aí o rei vai lá com toda a misericórdia, né? Tá? É uma história lá de antigamente que eu acabei de inventar, tá? Então, caris, graça. Então, duas coisas. Os demônios só têm uma: crer que Deus existe. A fé, então, ela rompe com algo que a falta de fé, né? Falta de confiança, certo? É tudo confiança. É confiar e fidelidade, que é o ser confiável. Qual que é a nossa parte? É confiar em Deus, porque Deus é confiável. E qual que é a parte de Deus? É confiar em nós, porque nós tentaremos ser confiáveis. É uma confiança mútua, senão nem começa a negociação, se nem começa o pacto. Se não tem confiança de que a pessoa pode cumprir o seu trato no acordo, se A mais B não tem confiança, certo? Nem começa o trato, porque existem direitos e deveres que ambos têm que cumprir. É lógico que Deus sabe que o ser humano não pode corresponder. Daí o fato de que quando Deus foi fazer o pacto com Abraão, Abraão estava dormindo, Abraão dormiu no processo. Abraão partiu o animal e só Deus jurou por ele mesmo. Ele passou entre o animal morto e falou: assim me faça, certo? Deus se colocando igual como se fosse um ser humano. Assim seja feito a minha pessoa, se eu não cumprir aquilo que eu prometi para Abraão. Somente Deus fez a parte do trato, tá? Então, ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Todas aquelas coisas que nós já falamos. Beleza. Então, foi isso. Que legal. Será que a gente, como ser humano, será que a gente consegue entender isso? Outra coisa importante, detalhes. Como é que é a história? Não é assim que Deus disse? Como assim? A serpente sabe o que Deus falou para Eva. A serpente estava lá escutando a conversa em algum lugar, certo? Astuta, certo? Astuto o diabo, né? Ela distorceu as palavras de Deus, certo? Ela veio para implantar dúvida. Falou: olha, na verdade é que Deus, certo? Ele quer manter vocês eternamente como crianças. Ele não quer que vocês saiam do controle dele. Porque no dia que vocês comerem da árvore, vocês vão se tornar adultos, vão se tornar independentes. E Deus quer manter vocês escravos. Então viva a liberdade. Olha só quem promete liberdade, hein? Satanás é o pai da mentira e também é o pai da liberdade, da libertinagem, né? Vamos ser livres, vamos ser independentes de Deus. Que coisa boa, né? Parece política, né? Enganando as pessoas, né? Foi isso que ele fez. E fez a cabeça da Eva, fez a cabeça lá do Adão, consequentemente, né? Então Deus quer manipular vocês. Deus é mau. Ele parece que é bom, mas ele é mau. Porque se ele fosse bom, ele negaria uma coisa boa dessas, o conhecimento do bem e do mal para vocês, a independência, a liberdade. Deus é mau. Ele é mau. Ele é perverso. Foi por isso que eu me revoltei contra ele. Foi por isso que eu saí do céu, porque ele queria me manter escravo. Quem é ele para me manter escravo? Para fazer com que ele seja sempre Deus e eu seja sempre o servo. Por que eu não posso ser igual a Deus? Deus é mau. Esse é o discurso de Satanás, né? Bom, infelizmente muita gente compra a ideia de Satanás, né?
Outra coisa muito importante que a gente aprende ali no Jardim do Éden, né? O que a gente aprende no Jardim do Éden? A gente aprende uma coisa muito importante, que está nos detalhes. O jardim estava numa região geográfica que era cortada ali, nos limites do jardim, pelos rios, Tigre, Pison, Eufrates, taranã, certo? A árvore estava no meio do jardim. O jardim tinha essa limitação por esses rios. Então, ele tinha um tamanho. Tudo era livre, exceto, toda regra tem uma exceção, certo? O que mais? Vocês podem tudo, vocês são livres para tudo, menos isso. Quer dizer uma coisa que as pessoas não fazem ideia, que liberdade, meu Deus do céu, liberdade é algo que tem limites. A verdadeira liberdade, a essência da palavra liberdade não é libertinagem igual Satanás promete. Liberdade é algo que acaba quando começa o direito dos outros, né? Não tem um negócio assim que o ser humano fala? Pois é, a liberdade de verdade, ela não é ilimitada, ela tem limites. Deus colocou o ser humano aqui nesse mundo e falou, você pode rodar o mundo inteiro, você só não pode sair dele. Tem limites. A água do mar tem um limite dela. Adão e Eva ali, eles tinham um limite ali, viver dentro do jardim. Liberdade, coloca a criança dentro do quarto, fecha lá o quarto, você pode fazer isso, só não pode sair pela porta. Certo? Limites, liberdade. Você é livre dentro daquele limite. Você pode fazer tudo dentro daquele limite. Você só não pode ultrapassar o limite. Isso é liberdade. E o que o diabo promete é o contrário, libertinagem. Então, de novo, relacionamento com Deus. Quando a gente pega essas coisas que a Bíblia fala, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, a gente conhece a Deus para poder saber como é que Deus pensa. Como é que Deus pensa. E assim eu posso me relacionar com Ele. Então, as promessas, as palavras de Deus, as leis de Deus é para relacionamento, é para eu saber como é que Deus pensa. Aqui o versículo, finalmente eu achei, ele está logo em seguida, né? Eu já entrei no segundo tópico. Beleza. Saber como Deus pensa e confiar. Agora nós vamos começar a entrar em algumas coisas mais complicadas. Deixa eu beber uma água aqui. Tá gravando aqui ainda? Tá. Eu sempre tenho me preocupado em deixar alguma coisa para as pessoas. No dia que eu morrer, deixa aí uma maquininha, né, um vídeo na internet gerando os créditos para mim lá do outro lado, quando eu chegar lá no céu, né? Pedro fez a mesma coisa, não tem risada, ele fez exatamente a mesma coisa. Ele até escreveu, falou, eu vou fazer exatamente isso, para que vocês continuem a se lembrar. Bom, agora nós vamos entrar numa coisa mais complicada. Lembra que eu falei para vocês no domingo passado da fé como dom e que ela estava relacionada com questão de tamanho, certo? Tamanho, vamos colocar aqui algumas palavras. Vamos pedir a ajuda dos universitários. O que a gente sabe sobre a fé? Vamos falar palavras. Eu sei que a fé tem tamanho. O que mais que ela tem? Então vamos lá. Outra característica é exercitar a fé. Por quê? Né? A Bíblia fala sobre esse negócio de exercitar a fé. Jesus falava, se você crer, você verá o que? A glória de Deus. Gente, a fé é tão importante que para acontecer um milagre, certo? Ela é pré-requisito.
não é? Parece que é isso que Jesus está falando ali, né? Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então, ela é também o que? Um pré-requisito. Pré-requisito para quê? Para relacionamento com Deus. Se você tem um relacionamento com o Pai, pedir tudo o que você quiser e vai ser feito. Se você tem um relacionamento com Deus, você vai alcançar os presentes daquele que é galardoador, né? Se você tem um relacionamento de confiança, você confia na graça, na misericórdia de Deus, Deus fala, Ele confia em mim, então eu vou ser uma bênção para Ele, eu vou abençoá-lo, grandemente farei com que Ele se multiplique sobre a terra, eu farei com que os seus inimigos tenham paz com Ele, eu farei com que Ele empreste e que Ele não tome emprestado, né? Grandemente eu colocarei, exaltarei sobre todas as nações, todas as promessas que Deus fez para Israel, se eles tivessem um compromisso com Deus, certo? E esse compromisso ele vem através da fidelidade, que é a fé. Todas essas coisas a gente está indo e voltando, a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta, sobre o mesmo tema, certo? Para ter fé. Outra coisa, Jesus falou para a mulher, ó mulher, grande é a tua fé, vai em paz, a tua fé te... Tem uma palavra que está lá, que ela é muito religiosa, ela está muito ligada com alguma coisa da teologia na parte da religião, mas ela também pode significar uma outra coisa. No grego, a palavra, acho que é souzo, certo? Ela é salvação e ela é libertação. Então, tanto faz eu dizer que aquele povo foi salvo dos seus inimigos, como ele foi liberto dos seus inimigos. Eles estavam sendo oprimidos, Deus foi lá e os salvou, ou ele foi lá e os libertou. Então, se a mulher, a sua fé te salvou, te salvou, ou pela sua fé você está liberta desse mal. Então, quando a gente começa a entrar na essência de algumas coisas, começa a olhar com outros olhos, a gente pode aprender algumas coisas. Creu Abraão no Senhor, vou precisar dos meus apontamentos aqui. Onde é que estão os meus apontamentos? Criou Abraão, certo? E ele alcançou a justiça. Mas o justo, pela sua fidelidade ou fé, certo? Ele viverá. Sempre fé. Aquele que permanecer até o fim é que será
por toda a Bíblia, escondido ali, entre aspas, através de cada uma palavra. Creu, fé, permanecer, que é a fidelidade, certo? Crer com confiança, acreditar com confiança, sempre vai levar o que? A justificação, a vida, a salvação, tá? Então tudo isso aqui é uma coisa só, na verdade. Aquele que perseverar até o fim, que permanecer até o fim, esse vai ser salvo. O pastor acabou de falar um versículo agora, antes de começar a aula. Ele falou: pela sua paciência, que é permanecer, certo? É que você vai alcançar já esqueceram? Salvação? Está escrito lá no texto que ele falou. Então a gente está conseguindo captar aí algumas coisas muito importantes. Mas por que eu falei dessas coisas? Porque agora a gente vai entrar num negócio muito complicado. Então eu estou tentando preparar toda a base para poder chegar lá, nesse local, nesse lugar. Mais 15 minutos. Então, é complicado. Então, versículo de Romanos, capítulo 12, versículo 3. Pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé, ou confiança, que Deus repartiu a cada um. Romanos 14:1. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, Então, a fé, dúvida, certo? Enfermidade. Então, existe o ser são na fé, existe a sã doutrina, certo? E existe, a doutrina enferma. Existe ser um enfermo na fé. Enfermo. Existe o ser grande na fé, existe o ser fraco, débil na fé, ou a pequena fé, certo? Isso é tudo conforme Deus concedeu. Mas esse Deus concedeu, como que é isso? Por que Deus não concedeu ao povo isso? Será que Deus concedeu e eles não exercitaram? Será que o problema está em exercitar? Certo? Exercitar algo que Deus concedeu. Por que Jesus chega para as pessoas? Olha, Maria, tenha fé. Se você acreditar, se você confiar em mim, você vai ver a glória de Deus. Tenham fé. E Jesus fala isso o tempo inteiro. Creiam em Deus e creiam também em mim. Ele apela, ele pede para as pessoas, ele orienta as pessoas. Creiam. Se é Deus que dá a fé, por que ele pede? Por que ele não concedeu fé ao povo? Como é que ele pode cobrar algo de nós se é ele que dá a fé? Até os milagres, Se tivesseis fé, versículo Lucas, é o próximo tema ali também, milagres dependem da fé. E Lucas capítulo 17:6. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira, desarraigar-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Está falando no caso aqui de uma planta, eu dei um outro exemplo de uma montanha. Então, essas coisas Deus cobra de nós um exercício nosso. Ele nos chama uma responsabilidade nossa de que nós confiemos em Deus. Ele fala: vocês precisam confiar em mim. E ele fala: vocês precisam ter paciência. Aqui
aquilo que eu prometi eu vou cumprir no tempo determinado. Esperem em mim. Eu estou chegando. Esperem lá em Jerusalém. Esperem em mim. Ele vai falar: sejam firmes. Não sejam instáveis. Não fiquem oscilando. Mantenham-se firmes na fé. Sejam fiéis. Se vocês forem fiéis, eu vou me agradar disso. Eu vou honrar a fidelidade de vocês, né? Eu quero ver isso. Eu preciso ver isso em vocês, né? Permaneçam fiéis a mim. Sejam fiéis. Eu sou fiel com vocês. Sejam fiéis comigo. Mantenham a nossa aliança. Sigam aquilo que está acordado. Permaneçam em mim e nas minhas palavras. Fiquem comigo. Não desistam. Não se deixem abalar. Não mudem de ideia. Por que todo esse apelo, toda essa preocupação de Deus, se é Ele que dá a fé, como alguns dizem? E aqui tem mais coisas que eu tinha até me esquecido. Bom, eu acho que o tempo já esgotou, né? Certo, então eu vou abrir para perguntas. E eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês querem que eu continue no outro domingo? Alguém já tem algo preparado para ministrar aqui? Gente, agora eu estou perguntando. Pode continuar. Pode continuar? Ok, então isso é bom, a gente continua, porque ainda tem muitas coisas importantes. Então domingo que vem nós vamos falar da relação mandamentos, leis, obras. E agora vamos abrir para perguntas. Alguém tem alguma dúvida? Não façam perguntas difíceis. Alguém quer falar alguma coisa? Pastor quer comentar alguma coisa? Pastor Gledson quer comentar alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta? O exercício da fé. Para a gente exercitar a nossa fé. O que a gente deve fazer a princípio? Ouvir a palavra, permanecer firme, crer, observar. O que mais assim que a gente pode agregar na nossa vida para que nós possamos exercer a fé que agrade a Deus? Você me lembrou de algo que eu queria falar, só que é muita coisa a gente acaba esquecendo. Domingo passado eu citei, até passou no jornal ontem, eu acho, através do meu pai. Olha o que eu falei do domingo, né? Brumadinho, tinha lá a terra vindo, ia matar as pessoas, elas estavam dentro do carro, elas oraram, escaparam da lama. Deus livrou. Algumas pessoas, eu citei algo, acho que foi para o irmão Luiz, a respeito daquela mulher do fluxo de sangue. Ela tocou em Jesus, ela estava num sofrimento muito grande, ela teve fé. Aí ele perguntou: o sofrimento faz com que a gente aumente a nossa fé? E eu falei: baseado nisto aqui, uma experiência de vida, tudo indica que sim, certo? Isso não é minha experiência, é uma experiência de outras pessoas. Durante um momento de morte, né, a morte certa, eles tiveram fé. Aí, na bruxaria, né, então eu quero falar para todos os crentes que eu considero isso feitiçaria, bruxaria. Na bruxaria, na feitiçaria, as pessoas pensam algo mais ou menos assim: é como se tivesse aqui uma barra. Eu não sei descrever de outra forma, vou usar o que eu aprendi durante a minha vida, a minha infância. Tem aqui uma barrinha de energia, e a pessoa, num momento muito assim, ela ativa ali, com todas as forças dela, ela faz com que essa barrinha aqui de fé, ela chegue no máximo. E quando ela chega no máximo aqui, no centésimo aqui, no 100% aqui, do mínimo, ela consegue realizar um milagre. Isso daqui, gente, isso aqui tem na parapsicologia, foi ensinado no catolicismo, por aí, certo?
de que você está lá um padre orando em jejum durante muitos dias, sofrendo muito, e aí em volta daquele homem santo de Deus acontece o parapsicológico, o fenômeno paranormal, porque aquele estado de êxtase, aquele esforço muito grande, ele ativa alguma coisa no sobrenatural e acontece. Para mim isso aí é bruxaria, feitiçaria, tá? Não existe isso. Eu penso positivo, e aí eu vou ter que usar isso aqui, porque como eu falei, é só o que eu tenho, tá? Então, lá nos anos de, vocês vão dar risada, mas fazer o quê? Lá nos anos de 1990, 1980, existia o famoso garoto enxaqueca. Era um menininho muito chato, e aí tinha uma menininha amiguinha dele, né? E o garoto enxaqueca era um cara assim que nem eu, bem xarope com a vida, né? Cara com aquela cara feia lá, e aí a menina chega e fala: pense positivo, garoto enxaqueca. Aí o garoto enxaqueca fica tremendo assim, e fica, parece sair uma fumacinha assim da cabeça dele assim, ele fica pensando positivo, e aí a menina começa a tremer e a cabeça da menina, pá, explode. Aí ele fala: deu certo. Então isso era só uma comédia, né? Mas isso aqui é pensamento positivo, as pessoas no mundo acreditam nisso. Mentalizar, pensar positivo, isso não é fé, não tem nada. Olha, estou falando aqui na câmera, não tem nada a ver com a Bíblia. Não adianta você injetar isso na igreja, certo? Isso aí é besteira. Mentalização, pensamento positivo, isso é feitiçaria, esoterismo, é misticismo. A fé não é algo que você fica queimando ali a sua cabeça, forçando, orando, jejuando, e as coisas acontecem porque você ativa o sobrenatural, porque você teve muita fé, porque dependeu de você. Não é isso que eu estou ensinando aqui. O que eu estou ensinando aqui é relacionamento com Deus, é confiar em Deus. Quem é que vai fazer o milagre acontecer? Então tem um bonequinho aqui, ele confia em Deus, certo? E aí ele ora para Deus e Deus faz o milagre. O que tem a câmera? Ah, não, pode deixar. Conseguiu pegar mais ou menos? Confiança, paciência, nada de bruxaria, nada de feitiçaria, não é nada que você ativa. Vamos lá, promessa. Deus prometeu para você um carro? Prometeu? Ele vai te dar. Ora com fé, você vai receber. Não prometeu? Pode se matar de orar, pode ir no monte, jejuar, você não vai mudar o coração de Deus. Deus não vai te atender. Exemplo, aquele homem lá que virou para a parede e orou. Eu costumo chamar isso de 5 minutos. Deus falou: você põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Aí ele virou para a parede e orou. O profeta estava indo já embora, já tinha dado a mensagem de Deus, estava indo embora. Deus falou: volta lá que ele está orando para mim, e eu vou dar para ele naquilo que eu digo mais 5 minutinhos. Que para Deus, né, como Deus não é humano, ele, para a pessoa do nosso lado, foi 15 anos. Olha, você ainda vai morrer. Você vai morrer. Mas Deus, ele ouviu a sua oração e ele te deu 15 aninhos. 5 minutos. Eu não mudei de ideia. Você vai morrer. Mas eu te dou mais 5 minutos. Não tem essa de fazer Deus mudar. Aquilo que ele prometeu, ele cumpre, certo? Se está de acordo com os planos dele. Então, como é que Deus muda de ideia? É porque Deus, ele já tem lá A, B, C, entendeu? Você está indo no caminho do A. Aí você orou com fé, aí Deus, não, pode entrar no B aqui. Mas é porque já está lá. Agora, se Deus não tem isso aqui lá, se ele está só lá com a opção A, é só a opção A mesmo. Esquece. Não fica discutindo. Não fica discutindo. Ah, mas que base bíblica você tem? Vocês pegaram agora?
né? Eu não dei o versículo, mas depois alguém aí pode procurar o versículo, está lá. Olha, profeta, não ora mais por esse povo, porque eu não vou ouvir. Eu já determinei que eu vou acabar com eles. Não perca o seu tempo. Eu não vou ouvir. Eu já determinei que eu vou acabar com eles. Não insista. Não insista. Deus falou isso para o profeta lá no Antigo Testamento. Então, quando Deus determinou a coisa, pode orar no monte com toda a sua fé, pode chorar, pode espernear, pode se cortar, pode fazer o que você quiser, não adianta. A nossa fé tem que ser baseada nas promessas de Deus, é confiança com Deus, não é negócio de ficar mentalizando com feitiçaria, com outra coisa que eu chamo de feitiçaria. A pessoa fala, olha, se eu fizer um sacrifício assim, e eu colocar um negocinho aqui, entendeu? Isso aqui vai fazer com automaticamente Deus responda, porque Ele já prometeu na sua palavra. Então, gente, isso aqui é a bruxaria que tem muitas igrejas fazendo hoje em dia. Não tem esse negócio de automático, de manipular o sagrado. Olha, se você fizer de tal ou tal forma, as coisas vão acontecer. Cuidado com esse tipo de coisa. Não existe esse negócio. É tudo pela misericórdia de Deus, é tudo na base do pedido. Pode ter um sim, pode ter um não. Normalmente Deus dá um sim, certo? Um quesito para isso, para resposta. Ele já entrou em vários outros assuntos. O pedido de resposta, a oração é assim, ó. Acho que para finalizar. Se vós estiverdes em mim, certo? E as minhas palavras estiverem em vós, vocês vão pedir o que quiser que vai ser feito. O que significa nós em Deus, Deus em nós? Vocês sabem o que significa isso? Hã? Não é só relacionamento, não é só intimidade. Isso daqui é uma coisa chamada isso é automático. Vocês estão pensando a mesma coisa. Isso os casais conhecem, marido e mulher, um olha para o outro e já decidiram, não tem conversa. Eles são um só. Eles são um só. Eles têm o mesmo propósito. Aí, beleza, se você está pedindo aquilo que Deus quer te dar, certeza é batata. Se você tiver a mente de Cristo, batata, pede para Deus que você quer que as pessoas se convertam. Está aceito aí na hora, perfeito, você pediu a coisa certa. Pede para Deus no carro, eu vou pensar nisso aí. Vamos ver, se você for um bom menino, quem sabe eu te dou um carro. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Samuel, Peraí, irmão. O Moisés estava levantando a mão lá atrás faz meia hora. Fala, Moisés. Você disse que o povo viu tantos maravilhas e sinais e não teve fé. O povo de Israel. Aí vem aquela questão. Se eles viram, não precisava de fé. O que você acha? Sim. Mas aí é porque a gente está olhando do nosso ponto de vista aqui. Então, a gente não vê e a gente crê. Bem-aventurados que não viram e creram. Isso é fé. A gente entende que a fé está no Novo Testamento. Só que a fé não é apenas o crer. O demônio também crê. Ele sabe que Deus existe. A fé, ela está para o lado do relacionamento. Não é simplesmente o ver, o saber que existe, mas é o confiar. É a fidelidade, que é a obediência, a permanência, a postura. E aquele povo lá, eles criam que Deus existia. Deus estava, meu Deus, eles estavam
com Deus em cima da cabeça deles, manifestando milagre o tempo inteiro. Tinha uma nuvem em cima deles que protegia do sol. De noite a nuvem ficava brilhando. Nos dias de hoje a gente ia falar que era uma nave espacial, certo? Então, as pessoas iam ficar assim, Quem olhava eu fico imaginando um povo de uma outra nação, olhando aquela nuvem no meio do deserto, se movendo para um lado, para o outro, e as pessoas ali de baixo, e falar, aquele Deus deles lá é muito forte, olha que coisa estranha. Tem uma nuvem que acompanha aquele acampamento lá, ó, o povo do deserto lá, ó, é um povo sinistro. Aqueles lá, ó, eles têm parte com alguma coisa estranha, porque a nuvem acompanha eles, certo? Então os outros povos tinham mais fé, mais medo de Deus do que o próprio povo de Deus. Deus fala, os negócios que o povo vai lá e faz errado. O Acã lá escondeu, Deus falou, não é para pegar as coisas dos inimigos, o cara foi lá e pegou. Só uma palavrinha. Pode falar. Que Moisés diz, né? Você quer o microfone? Não precisa. Que o povo via o milagre, os milagres de Deus e não via nele, né? Nós não somos muito diferentes do que aquele povo. Nós temos até mais conhecimento ainda do que eles a respeito de tudo que Deus fez. Todo o trabalho de Deus, nós temos muito mais conhecimento, todos nós que estamos aqui, do que aquele povo, irmão Moisés. E muitas vezes não acreditamos que Deus pode fazer na nossa vida. E o João Miguel fala assim, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Então nós somos bem-aventurados porque nós não vimos e cremos. Sim. Mas aquele povo, eles viram, eles tinham necessidade de crer, e estavam vendo, o fato estava acontecendo. Então, aquele povo veio precisa de fé. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que as coisas que aconteceram com eles deveriam ter estimulado neles fé. Pelo menos o temor de Deus. A fidelidade, por exemplo, aqui que eu coloco, que vai perceber, a fé é a fidelidade, o novo é a confiança. Eles deveriam ter confiado em Deus, porque eles viram a manifestação de Deus através de abrir o Mar Vermelho, por exemplo. Eles nunca tinham visto o Mar Vermelho abrir, mas Deus manifestou ali, então, o Mar Vermelho abriu. Então, o que o pastor tem explicando é o seguinte, eles deveriam, então, ter fé, porque o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que eles antes não conheciam, mas agora eles conheciam esse Deus que abriu o Mar Vermelho, poderia fazer muitas outras coisas ainda para frente, né? E quando chegou na hora deles confiar lá, aqueles 10 que foram inscritos para entrar na terra Canaã e acreditar que eles poderiam então possuir aquela terra, somente 2 creram que podiam, os outros 8 não creram. Quer dizer, mas eles tinham toda a oportunidade. É igual nós temos toda a oportunidade de confiar em Deus por tantas coisas que Deus já fez e pela revelação que Ele nos deu através do Espírito Santo. E muitas vezes nós fraquejamos na nossa fé. Gente, então, só para a gente ir finalizando, eu não quero ficar tocando nesse assunto, mas tá aí as palavrinhas aqui na tela, né? Isso aqui é marca registrada de Deus, tá? Desde lá dos tempos antigos. Então, quando acontece um negócio desse aqui, é Deus que está fuçando na história. Ele resolveu corrigir os rumos e aí, isso aqui, né? Aí antigamente o pessoal tinha temor de Deus e ia orar. Ia pedir a Deus misericórdia e livramento. Hoje em dia o pessoal fica esperando alguma outra coisa, né? Irmão Luiz, só para finalizar. Não, mas muito interessante, eu gostei muito da lição, mas Deus convoca e convida nós a crer e a ter fé. Mas pastor, fiquei pensando agora há pouco, mas mesmo assim, a fé não muda o propósito de Deus. É isso? Exatamente. A fé não muda a vontade de Deus. Não. Pode ter um caminhão de fé, mas não vai mudar o que Deus determina. É isso?
Exatamente, porque não a sua fé, eu falo, né? De novo lá fazer o desenho da fé. Gente, grava isso no coração de vocês. Não é a fé, é o objeto da fé. Se eu tiver fé, né, igual um povo aí de alguma igreja aí, né, o bonequinho tem fé ali naquela estatuazinha que está ali, vai acontecer alguma coisa? Não, não vai. Por quê? Porque o objeto que está recebendo a fé, ele não é Deus, ele é uma estátua feita por mãos humanas. Agora, quando outro bonequinho aqui, eu boto a minha fé naquilo que está escrito na palavra de Deus lá em cima nos céus, as coisas acontecem. Por quê? Porque a palavra de Deus é verdadeira, porque Deus é verdadeiro, porque a promessa é verdadeira, porque Deus é real. E esse falso Deus aqui não é real, ele não pode salvar a vida do seu filho que está com câncer. Quem salva é Deus, o Deus da Bíblia, não é essa entidade aqui. Então, o pastor Gledson pode até orar depois disso para encerrar, tá? Comenta e encerra. Sobre a pergunta do Moisés, do irmão Moisés, Só para sair o som. Tem que realizar primeiro. então, Samuel, Fala. sobre a questão do irmão Moisés, tá ligado? Não está funcionando? Não, melhor sobre a questão que ele colocou, ele mesmo deu a resposta, né? Que a fé, lá no Antigo Testamento, é confiança. E tem um detalhe bem interessante: fé, na nossa língua, português, é substantivo, no grego é verbo. Então, por isso que fé no Antigo Testamento é fidelidade, no Novo é confiança, porque é verbo. Eu confio, tu confias, ele confia, nós confiamos. E substantivo não se conjuga. Então, fé substantivo, fé sendo verbo, não dá para conjugar. Por isso que no latim ela se tornou substantivo, e fé nosso foi substituído por crer. Que o verbo crer dá para conjugar. Então, eu não fedo, ele fede, não existe isso. Então, fé, por isso que a gente tem essa diferença. E lá no Antigo Testamento, eles viam, né? Eles já tinham Deus presente, né, com eles, bastava ele confiar. Por isso o povo todo tinha que confiar e ser fiéis. Eu confio, tu confias, mas não confiar, só dois. Então essa é a diferença, né? No Novo Testamento e mais para nós, né, eu preciso crer, porque Deus hoje, mesmo ele sendo onipotente, ele só vai estar presente se eu tiver a fé. O verbo, ele sofre ação, né? Isso, ele sofre, o verbo ele sofre dá ação. para você trabalhar com o verbo. Então, por isso que eles viram, e lá eles não precisavam da fé, porque Deus estava presente. Hoje, nós precisamos de fé para que Deus se faça presente em nós. Então essa é a diferença do povo lá no Antigo Testamento e nós aqui hoje. Pode orar para encerrar, por favor? Querido Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças nós te damos, ó Deus, por esta oportunidade de estarmos aqui, estudando, aprendendo mais da Tua Palavra, aprendendo do propósito do Senhor para nossas vidas. E Deus, obrigado porque um dia o Senhor derramou sobre nós a Tua graça, mesmo nós não sendo merecedores e sendo infiéis. O Senhor, com a Tua infinita misericórdia e fidelidade, nos alcançou. Muito obrigado, Deus, pela vida do pastor Samuel, que está se dedicando, está direcionando o Teu povo, ensinando o Teu povo. Continue, Deus, a usá-lo. Continue, Deus, capacitá-lo a cada dia, para que ele possa, Senhor, com destreza, trazer ensinos
ao teu povo. Não só ele, mas também o pastor Antônio e todos os irmãos que têm capacidade, ó Deus, de ministrar o ensino aqui na tua casa. Abençoe a cada um deles, ó Deus. Nós oramos, Pai. Nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Obrigado pela atenção dos irmãos.